se ele nasce, como diz John Locke, né, uma tábula rasa, ele precisa ser ensinado. Ele precisa de ser um aprendiz, né? Ele tem que ser monitorado, ele tem que ser discipulado, né? John Locke fala que o homem ele tem duas formas de conhecimento, que é a sensação e a reflexão. Então, ou você passa por uma experiência, ou você passa por um aprendizado. A Bíblia mais ou menos nos dá um caminho, né? Ou você aprende pela obediência, ou aprende pela experiência. A experiência normalmente é muito desagradável, né? Porque causa muita dor. Nós não temos muita habilidade de aprender com a experiência do outro, então sofremos em dobro, né? Porque poderíamos aprender só com a experiência do outro. Mas nós somos muito arrogantes e julgamos que ele se deu mal porque ele não sou eu, né? Aí você passa pela experiência também. E aí sofre também. Então John Locke fala, nascemos tábula rasa. John Locke não está entrando nem no critério se nascemos humano ou não nascemos humano. Isso não era uma discussão, né? Essa é uma discussão mais recente, né? Isso é reflexo do darwinismo, né? E os abortistas se apegam nessas coisas. Mas aí entra aquilo que Aristóteles ensina em filosofia, que eles desprezam, né? Que todo homem, que todo ser, né, é em potência alguma coisa que precisa ser desenvolvida. Todo ser nasce em potência alguma coisa. E o ser que nós depois chamamos de humano, né, em potência ele nasce humano. Se ele em potência ele é humano, ele não vai ser outra coisa. O que precisa é ser dado a ele os meios. Por exemplo, antigamente o carro era puxado por animais. Aí depois alguém colocou um motor no carro e aí tirou os animais fora. Aquele carro agora andava sem animal, então ele agora se chamava automóvel, porque ele mesmo se movia. Mas para que ele seja automóvel, ele tem que ter as vias, ele tem que ter o combustível, ele tem que ter algumas questões que possa lhe permitir se realizar. Por exemplo, ele é automóvel, mas se ele cai no buraco, se ele entra lá no abismo, lá no buracão, pronto, ele já não se move mais. Então, ele já não é mais um automóvel. Aí precisa de um guincho para poder buscá-lo, para poder movê-lo, porque ele já não consegue mais se realizar, embora ainda em potência ele continue sendo o quê? Um automóvel. Ele precisa dos meios para se realizar. O ser humano é assim também. Se você coloca um ser humano no meio de outros 50, numa cela de 8x4, ele não pode realizar a sua humanidade ali. Não há dignidade, não há conforto mínimo necessário, questão de higiene, de comportamento, são comportamentos distintos, de opressão. O que vai acontecer com este ser humano se ele ficar ali 1 ano, 2, 3, 10 anos? Ele vai perdendo o quê? A sua humanidade. Vai perdendo a sua humanidade. O livro de cosmovisão cristã mais importante da atualidade, aquele moço, como é que chama? Eu esqueço o nome dele. Darwin. Darwin falou aqui. Quem estava lá fazendo o curso com Darwin? O Jair já foi. Já foi. Ele falou lá na base lá no CCL, que ele chamou de a Bíblia da Cosmovisão. E agora como viveremos? Acho que eu trouxe aqui e mostrei para vocês da outra vez. Conhece o livro? Conhece não? É da CPAD, de Charles Colson. E é um livro extraordinário. E é muito interessante porque o Charles Colson foi presidiário. Ele foi preso na época do Nixon. E agora, vírgula, como viveremos? Esse é o título em português, CPAD. O livro é extraordinário. Extraordinário. E ele começa o livro dele falando de uma atividade dele não me lembro se é no Peru ou no Equador. Sabe qual o tipo de trabalho que ele estava fazendo?
nas penitenciárias. Trabalho com preso. E ele enfatizando a questão da cosmovisão, mostrando a necessidade desse trabalho, de realizar esse tipo de trabalho com essas pessoas, com essas pessoas. E esse livro é o livro mais importante de cosmovisão na atualidade. Não existe nada mais significativo. Tem vários livros bons e tudo, mas esse é um livro muito bom. Aquele livro da Jocum também, de uma mulher, sobre as 7... Não, eu não sei o que do Antigo Testamento. Do Antigo. Aquele livro é muito bom também. Aquele livro é muito, muito interessante também. Agora, o livro do Charles Colson e Nancy Pearcey, E Agora Como Veremos? Olha, é um livro para chacoalhar, para balançar. Mas então, precisamos aprender a fazer apologética nos nossos tempos. Senão, o nosso discurso ele não vai fazer sentido. Você está compreendendo? Se nós trabalharmos como trabalhávamos há 200 anos, 300 anos, o nosso discurso não vai fazer sentido para essa geração. Eles não vão nos ouvir. Eu falo, esses caras são loucos, esses caras estão na Idade Média. Isso não existe, não. Então, nós temos que aprender como lidar com essas situações. Uma situação como essa, que já está estratificada. Olha, não adianta você espernear. Qualquer escola que você chegar no Ocidente, que ensina biologia, ensina-se Charles Darwin. Para vocês terem uma ideia da situação que nós nos encontramos, se você abrir hoje uma escola batista, uma escola adventista, uma escola presbiteriana, na aula de biologia, o programa aprovado para o MEC tem que constar a teoria da evolução. Senão a escola não é autorizada a funcionar. Ok? Se você colocar aula de religião na sua escola batista, na sua escola adventista, na sua escola presbiteriana, você tem que ensinar religiões afro. Sem proselitismo. Ou então você não pode colocar aula de religião. Você pode ter até o culto. Mas se você tiver a cadeira de ciência da religião, você é obrigado a ensinar religião afro. As faculdades de teologia agora vão ser obrigadas a ensinar. A gente tem uma escola e teve um conflito com pais de alunos por causa disso, né? O filho chegou em casa e falou que estava aprendendo sobre cultura árabe, sobre religião de matriz africana, né? E aí os pais foram obrigados a tiver que fazer essa explicação, senão não pode. A escola cristã? Presbiteriana. Pois é um problema. É um problema. Às vezes é preferível não dar aula de religião. Então nós não vamos ter a cadeira de religião. E ensinar o Evangelho, né, dentro da matemática, dentro do português, usar textos bíblicos, né, ter uma habilidade para fazer uma multidisciplinar e incluir ali as doutrinas que são relevantes, essas coisas. E não ter a cadeira de ciência da religião. Se você tem a cadeira de religião, você tem um professor de religião, ele é obrigado a ensinar, e não é como seita nem nada, é só a cultura. Né? Nós temos que ter habilidade para enfrentar o tempo que nós estamos vivendo. É muito diferente de 50 anos atrás, é completamente diferente. É como se fosse um outro planeta, é como se fosse uma outra sociedade que nós estamos inseridos. Né? Os argumentos que nós podemos ter aqui não funcionam lá fora. Não funcionam porque não faz sentido. Por causa do nous, a formação que é dada, aquela forma que Paulo fala, não se permita, né? Você lembra do discurso de Paulo em Atenas, né? Ele fala, aí esse Deus desconhecido. Paulo, aquilo é cosmovisão. Paulo está trabalhando, né, com os argumentos dele. Fala, não tem um Deus aí desconhecido aí, que vocês ficam de vez em quando homenageando? É esse Deus que eu estou trazendo para vocês. Oi? Como é que é?
Não. Contribua aí para nós. Não, eu estou falando assim, porque você falou assim, Paulo fala lá, não se conformeis com a visão desse mundo. Quando eu assumo que você está falando que humanidade é isso que você está falando, que o mundo fala que eu estou abrindo mão do que Paulo... Mas eu não preciso assumir. Quem é que está falando em assumir? Não estou falando de assumir. Eu não assumi, não. Eu não concordo com isso, não. Então, agora você falou que não concorda. Mas eu nunca falei que concordava. Eu estou falando que esse é o conceito é do mundo. Não adianta eu gritar lá fora, o conceito é esse. Ele não quer brigar com eles, ele quer só perguntar para você perguntar. Não, mas numa área acadêmica, gente, a gente nunca vai o conceito acadêmico. Tem que entender que a gente está num ambiente acadêmico. Claro. Várias vezes eu me dei de conta com um professor meu que... Sim, mas só que o lugar acadêmico que eu tenho liberdade de falar disso é aqui. Não, você pode falar à vontade. Não, mas você tem liberdade, você pode falar à vontade. O que eu estou dizendo para você, é porque você falava uma coisa que, sobre o conceito, que você falava assim, eu discordo do conceito. Se você concorda com o discorda do conceito, isso é totalmente irrelevante.